Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do Papo Divino, o podcast do Colégio Divino Salvador. Eu sou Lilian Amada, host e jornalista do Colégio Divino Salvador, e hoje eu tô aqui com 3 educadoras incríveis para a gente falar sobre um tema muito interessante, muito legal e que acontece muito no Divino, que é a educação mão na massa. Então já vamos às apresentações aqui das minhas colegas. Bom, recebo hoje aqui a coordenadora do 2º ano do Ensino Fundamental 1 e até o 7º ano do Ensino Fundamental 2, a Cíntia Pedriza, que é formada em Pedagogia pela Unicamp, tem MBA em Gestão Escolar pela Exalc, é especialista em Ludopedagogia pelo Instituto IPAF de Portugal, formação em Educação Física pela ESEF, ex-aluna do magistério, né? Ex-aluna do Divino aí, também dentro desses 70 anos, e que só como educadora do Divino tem 26 anos de trajetória, passando como assistente, professora, vice-coordenadora e atualmente coordenadora, como já apresentei. Cíntia, muito bem-vinda e obrigada pela participação. Obrigada, Lívia. Também recebo Paula Pimenta de Pádua Gonçalves, formada em Artes Visuais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Atua como artista visual desde então, produzindo trabalhos em pintura, desenho e intervenções. Também atua como arte educadora em diferentes instituições culturais e também atua em iniciativas independentes como Ocupação Cultural Colaborativa, Conselho Municipal de Políticas Culturais de Jundiaí, ou seja, está muito envolvida na cultura de Jundiaí, nas artes, como titular da Câmara Setorial de Artes Visuais 2016-2018 e do Festival Delas, como produtora e curadora das edições 2016 a 2021. Lindo currículo, né, minha gente? Paula, obrigada, bem-vinda ao podcast. Obrigada a você. E por último, mas claro que não menos importante, Soraya Moritiba Pereira, graduada em Ciência da Computação e Pedagogia. Vocês devem estar entendendo, né? Como assim? Ciência da Computação é artes? Calma, gente. Vocês vão ver como tudo isso se encaixa. Com diversos cursos de formação contínua, incluindo neurociências. É professora de robótica educacional do 1º ao 9º ano no colégio, que, aliás, onde está há 23 anos. Também tem uma história linda, né? Ex-aluna também do Divino, que também faz parte dos nossos 70 anos. Obrigada, Soraya. E aí, gente, com esse grupo de peso de educadoras incríveis que eu tô aqui, a gente vai falar hoje, como eu falei pra vocês, a gente fala de robótica e a gente vai falar de artes, e aí a Cíntia vem pra explicar tudo isso, desse mundo da educação mão na massa que a gente tem no Divino, né? Eu acho que isso é muito legal, porque não é só, a gente vai falar de mão na massa, mas o Divino também, ele tem um embasamento teórico muito, muito forte, muito pesado. A gente tem ali o sistema COC, que as crianças trabalham, né? E isso aplicado na realidade do que as crianças vão levar pra vida. Cíntia, conta um pouquinho mais pra gente, como que é isso? Primeiro, boa tarde a todos, né? Acho bastante interessante a gente estar conversando um pouco aqui sobre esse currículo mão na massa. E antes, propriamente, de falar do currículo, acho importante a gente ressaltar a questão das habilidades e competências que estão por trás de todo esse trabalho, principalmente olhando para um perfil de aluno que se espera trabalhar, né? No Fundamental 1, a gente tem um incentivo muito grande às habilidades que fomentem a autonomia desse aluno, né? Muitas vezes, questões práticas do dia a dia, com relação à execução, o próprio registro do dever, a escolha do material para ser trazido para a escola, a organização do lanche, a escolha desse lanche, a organização do lanche, os brinquedos, a organização desse brinquedo, a manutenção do foco. Então, falando de autonomia, está sempre no topo do planejamento como metas alcançadas de todo professor. Para a gente que transpira a educação e para a gente que tem na educação um olhar de esperança, a autonomia ela vem desde os primeiros anos da escolaridade, né? E no colégio, em especial, a gente trabalha com uma forma espiral aí de desenvolvimento dessas competências da autonomia, né? A intenção é que, se o aluno ele mantém estratégias de autonomia desde o 2º ano, isso em escala progressiva traz para o aluno de 5º ano uma fluidez nos processos, e ele vai validando isso à medida em que percebe que tem sucesso nessas ações, né? E já no Fundamental 2 ele já começa a ter um viés, uma
de um olhar mais protagonista. Ele percebe que ele consegue identificar informações, trabalhar com essas informações, selecionar as mais importantes e, através dos pares produtivos, que aí, a partir do 6º ano, ele se encontra com alunos que estão na mesma caminhada em busca dessa autonomia, ele começa a produzir. E nessa produção é onde a gente dá visibilidade para esse currículo, né? Um currículo que ele tem um enfoque acadêmico, Sim. de objetivos conceituais, mas trabalha muito com essa presença atitudinal e procedimental, no desenvolvimento de habilidades que são habilidades de autonomia de primeira infância e que, acompanhadas a longo prazo, imprescindíveis para a vida adulta. Muito legal. E aí, um pouco a gente consegue ver, acho que na aula de artes, né, Paula, a gente consegue ver muito isso, né, porque tem tudo isso que a Cíntia falou, mas tem todo o embasamento teórico também, né, não é, pega o pincel e pinta de qualquer jeito. Fala um pouquinho, como que isso desenvolve nas aulas de artes lá no Divino? Acho que dentro de um currículo escolar é sempre legal compreender que a história da arte está intrínseca dentro da aula de artes, né? E o fundamental, ele tem o trabalho do protagonismo, então a história da arte vai sendo passada ao longo do processo escolar, ao longo de todos esses anos, e a partir de cada referência, a gente consegue ir introduzindo algumas práticas, as dinâmicas e experimentando essas habilidades, inclusive, né? A gente tem algumas imagens aqui, né, das crianças produzindo, ali o celular tá apagado, mas na verdade aqui. A gente, em alguns momentos, a tecnologia, ela é bem útil, né, nas aulas, quando a parte de pesquisa. No Divino a gente também tem os Chromebooks, isso auxilia muito, né? Os alunos terem esse analógico e o digital ali, né? Essa negociação entre as duas áreas. E aqui a gente está mostrando bem uma mão na massa, né, meninas? Eles estavam produzindo os catálogos de plantas alimentícias. Aqui a gente estava fazendo produção de tintas também. Muito legal. Quer dizer, e isso são coisas que depois a criança leva pra vida também, né? Com certeza. Eu já vi ali também. A gente experimentou e depois pintou. E é legal porque ela pode fazer em casa, né? Sim. E é isso, né? Pode comer, né? Pra não comer nenhum. Pra casa, isso mesmo. Esse embasamento teórico, não só da história da arte, mas também das referências das possibilidades de expressão de diversos artistas, né? Ao longo da nossa história, ele é muito importante para os alunos expandirem o repertório deles. Legal. Não só de práticas, mas também de visual, esteticamente falando, né? Com certeza. Quais são essas possibilidades de experimentação e são pontos de partida. Depois disso, o aluno vai absorver, vai selecionar o que importa, o que é mais interessante ali naquele momento para ele, e depois vem o desafio da materialidade, né? Como lidar ali, tem uma ideia, como que eu vou executar, isso, né? Exato, como eu vou executar isso e transformar isso numa pintura, num desenho, numa ação, numa cena. Muito legal. E aí a gente fala de criatividade, a gente acha que tá só nas artes, né? Mas não, né, Soraya? Ali você tem robótica, você tem o maker, né? Como que isso desenvolve? Porque a gente tem um que é um pouquinho mais, né? Tem toda uma construção já pré-determinada e o outro não. Explica pra gente qual que é a diferença da robótica, qual é a diferença do maker e como que a criatividade também aflora além das artes, né? E quer dizer, as artes também podem ser levadas pra lá, né? Isso. Bom, na robótica nós temos um material e ele trabalha a parte teórica primeiro, né? Para que a gente possa se embasar em alguma coisa para que haja uma construção posterior. Então, nessa construção, ela é sempre baseada em alguma coisa que já existe. Então, por exemplo, se ele vai fazer uma construção de uma empilhadeira, nós vemos como é o funcionamento de uma empilhadeira que já é usada, para depois eles fazerem essa construção. E o legal é que a programação, ela também acontece nesses momentos. Então, eles veem esse material todo construído funcionando. Quando a gente fala do maker, além de ter toda essa possibilidade de utilizar os materiais Lego, nós temos também a possibilidade de utilizar novas ferramentas que tem na sala maker. Então, nós temos a impressora 3D, a cortadora laser, nós temos a plotter, a furadeira. Olha lá. Então, eles conseguem aflorar essa criatividade, né? Aqui a gente tá vendo, é a robótica ou é o maker?
Aí é robótica com maker. Ah, legal. Porque ali eles fazem a construção usando papelão, conectores, e depois eles programam o robô para fazer parte dessa contextualização que eles acabaram construindo naquele momento. Muito legal. Eles têm um tema e um desenvolvimento. Ó, o robozinho tá ali. Ai, uma Que é o Matata. nosso Matata. Nosso Matata, gente, querido Matata. E aqui a gente tá falando de crianças e de estudantes de qual idade, pro pessoal ter ideia, que não é o pessoal do médio, né, que tá lidando aqui. Não, nós começamos com os alunos do primeiro ano e é um processo, né? Até o 9º ano eles vão desenvolvendo e utilizando robôs diferentes, para que eles tenham uma lógica de programação desde cedo. E é muito importante a gente ressaltar, porque nesses momentos eles trabalham muito em equipe. Olha que legal. Aqui dá pra ver, né? Eles estão em grupos. Sempre em grupo. Então, eles trabalham muito também a situação-problema, porque eles se pegam em várias situações que, às vezes, a opinião de um não é a mesma opinião do outro. E para a amostra, por exemplo, que eles estão se dedicando nessa foto, ela tem uma atrativa legal, porque eles transcendem. Um conteúdo que eles aprenderam na aula, eles levam para fora para poder fazer pesquisa, para poder fazer um portfólio que eles realizam nas atividades. Legal. Então, é processual. Quando eles estão fazendo o desenvolvimento de um projeto, pode ver que eles têm que primeiro fazer a pesquisa. Eles têm o computador ali, né, para fazer essa pesquisa. Eles fazem o projeto todo no papel primeiro, eles desenham, eles conversam entre eles para ver se é daquela forma que eles querem que o processo transcorra até o final, né, para que o projeto se concretize mesmo. E só depois eles começam a colocar a mão na massa, que aí eles usam arte, eles usam tanto a sala maker, a programação, eles conversam com os professores das outras disciplinas, porque muita coisa entra também, é interdisciplinar o projeto. Olha que legal. E aí eles estão, quer dizer, é um momento de finalização, de limpeza, né? Isso. E tudo isso traz uma responsabilidade também, né, Cíntia? A Soraya comentou lá outro dia, né, o pincel tá sujo, o pincel tá limpo, mas isso, o trabalho em equipe, tudo isso ele vai perdurar para a vida do aluno, não vai? São experiências, Lilian, que quando a gente tem a oportunidade de viver isso, trazer a concretude daquilo que tem um embasamento teórico e eles vão experimentar isso na prática, é onde eles convocam todo esse repertório, a gente chama, né? Esse repertório de habilidades, de competências. Então, desde o manejo de um pincel, a utilização de tintas naturais ou mesmo industriais, até o olhar, a prototipagem de uma imagem, isso colocar em escala, saber trabalhar com esses instrumentos, esses equipamentos que precisa de uma sequência de ações, né, convoca e traz para o aluno uma responsabilidade, um empoderamento, né, no uso disso. E aí a Soraya até comentou outro dia, né, que a gente estava conversando, Paulo, Soraya, como esse trabalho em equipe, como o aluno, ele consegue ver diferenças, né, que você comentou de uma frase que seu aluno falou. Conta pra gente um pouquinho mais. Isso, quando eles trabalham em equipe, eles têm que trabalhar muita coisa, né? Começando aí pela a liberdade que a gente dá para que eles possam trabalhar entre todas as salas, vem junto uma responsabilidade de organização processual também, que eles desenvolvem. E eu estava em uma sala elogiando, né? Porque dentre todos os desafios que eles têm na mostra cultural, eles têm o diálogo entre eles com respeito, então eles estavam tendo um diálogo muito saudável. E nesse momento um aluno falou para mim que as conversas entre eles estavam sendo respeitosas, que os conflitos eles não estavam existindo, e sim ideias diferentes apareciam. Então, isso é muito legal. Porque como a gente trabalha em grupo desde o primeiro ano até o 9º, eu falo sempre para eles que isso é para a vida, a gente trabalha em grupo sempre. Sem dúvida. E a gente tem que aprender a ouvir o outro, a encontrar a melhor opção. E é muito produtivo. Que legal. E, Paula, você também, aí nas artes, você vê também uma autonomia dos seus alunos, eles querendo fazer coisas diferentes, e às vezes até, né, a gente como professor, eu não, né, mas vocês como professor às vezes falam, nossa, mas eles são autônomos mesmo já. São. Mesmo os mais novos. Principalmente os mais novos. Eles têm muita vontade de produzir a criatividade. Existe também uma necessidade grande de experimentação. Então, eles são os que mais transitam, né? Agora que a gente está nesse processo da mostra, as salas ficam abertas. E essas salas são ocupadas, né? Visitadas. Eles ficam nesse trânsito a manhã toda entre as aulas.
eles têm esse desenvolvimento tanto individual da autonomia de preciso saber lidar com essa tesoura, com essa cola quente, aí vai... A cola quente eu sei que é sempre o perigo ali. Com supervisão. Com supervisão, a gente Sim. sempre tem que estar perto, então também tem as assistentes que nos ajudam nesse processo, e eles já têm esse olhar, cuidado, então a outra, não põe a mão aí, tá quente, vamos pôr um palitinho para ajudar. É bem esse trabalho em equipe, um ajudando o outro, né, Sim. Cíntia? É uma Sim. sabedoria que vem do indivíduo, mas ela vai sendo impactada no coletivo, e aí o próprio coletivo vai se ajudando, né? Eu sei um pouco, outro mais um pouco, e vai construindo junto Que lindo, né? todo esse processo. Que legal. E aí, se as duas já falaram aí da mostra, né? O que é essa mostra? Conta pra gente quando ela acontece e o que é essa mostra, é o que pro divino, né? Tá. Para os alunos que Tá. estão todos envolvidos ali. Muito legal. Esse é um momento muito importante para toda a equipe, né? A mostra, ela traz a convite. concretude. Eu acredito que a mostra, ela é um nexo condutor, a Paula disse, né? A interdisciplinaridade com todos os professores, o recurso que os alunos utilizam do conhecimento dos diversos componentes curriculares, a gente percebe isso sendo canalizado para responder a uma demanda. E aí, no caso, é um tema. O tema, ele é um disparador de pesquisa. Esse ano, você tem fome de quê, né? Legal. Então, através da mediação com os professores, os alunos iniciaram suas pesquisas e puderam identificar qual o viés de conhecimento que eles gostariam de aprofundar os estudos, no qual eles gostariam de aprofundar o estudo para responder a essa demanda, né? Uhum. E nesse momento eles estão trabalhando de forma interdisciplinar para no dia 28 de outubro a gente abrir o colégio para essa amostra, uma amostra cultural que eles foram beber nas artes, na tecnologia, na música, na matemática, nas linguagens diversas, respostas para essa demanda que nós temos aqui nessa mostra de 2023. Muito né? interessante. E aí, Soraya e Paula, dá só um spoilerzinho do que o pessoal, né, a comunidade escolar vai encontrar aí nessa mostra, porque ela é por série, né? Sim. Cada série trabalhou um tema, conta um pouquinho só, Paula, do que bem pouquinho, um Começar com a spoiler. Soraya termina. Esse tema, ele reverberou nos alunos em uma necessidade de pesquisa também, de compreensão de campo, né? Então, a foto da feira, ela traz esse entendimento, né? O aluno precisou ir além das possibilidades territoriais ali do colégio para ir buscar, de fato, a vida na realidade, como isso é, né? Então, houve essa conscientização a partir dessa pesquisa, do aprofundamento deles, do conhecimento que eles buscaram. E depois disso, a gente está começando a transformar, eles mesmos, né, estão transformando, e isso é muito legal na mostra, porque eles vêm com essas possibilidades de soluções, e as artes, e toda a robótica, e todas as outras disciplinas, biologia entrou muito, né, nessa mostra, por conta do olhar para o plantio, para o alimento, tem a ver com o tema. Então, acho que lá vai dar para ver um pouco mais o que se desdobrou aí, essas pesquisas todas. É isso mesmo. E o mais gostoso de vivenciar é o processo, né? Porque eles sabem que nesse dia tem uma apresentação que sempre é muito bacana, mas todo o processo, ele é brilhante, porque trabalha em todas as aulas, com todas as disciplinas que entram fazendo parte do projeto, trabalha tudo isso que a gente falou, a autonomia, a responsabilidade, o respeito com o outro, e o concreto, né? Quando eles começam, o projeto está no papel, aí começa criando forma, e o olhinho vai brilhando, e agora nós estamos aí um pouco mais da metade do processo, e eles estão vendo, por exemplo, as coisas que eles programaram funcionando, juntando, né, o que eles fizeram na sala Maker com a programação e muito em arte, tá tendo forma, que né? Que legal. E aí, né, quer dizer, isso daí mostra que tem todo um embasamento, todo um acadêmico, né, que vocês trabalharam durante todo o ano, desde o início do ano, com essa mão na massa, né? Quer dizer, a mostra coroa todo esse trabalho desenvolvido. É a vida, a gente
traduz a mostra como o quanto a gente conseguiu vivificar esse currículo, que é um currículo acadêmico, mas que através da leitura dos alunos, ele é um currículo que está para a vida, né? E o que eles podem fazer nessa potência de vida. Então, é entender um pouco a habilidade, guardadas as devidas proporções, lógico, em cada série e idade, respeitando o seu ritmo e as suas especificidades, mas eles se veem produtores. Que legal. E utilizando um conhecimento a serviço de um bem coletivo. Muito legal. E você falou bem coletivo. E a entrada na mostra, falando do tema Você Tem Fome de Quê? Também vai trabalhar isso, né? Exatamente. Como possibilidade, né, de entrada, nós estamos solicitando 1 quilo de alimento e 1 quilo de ração, né? Nós teremos ali algumas novidades na mostra, desde o 2º ano até o 9º ano do ensino fundamental. Os alunos estarão apresentando os seus estudos e também apresentações artísticas, rítmicas e com possibilidades de convite para a comunidade, né, participar desse processo todo. Muito legal. Então, vamos falar aí pro pessoal, Mostra Cultural, Você Tem Fome de Quê? Dia 28 de outubro, das 8 às 13 horas, né? Exatamente. No Divino Jundiaí. Professoras, educadoras, nosso papo tá muito bom. Mas nosso tempo chegou ao fim hoje. Agradeço Paula, Soraya, Cíntia pela presença. Espero vocês aqui nos próximos também, pra gente falar mais ainda. Muita coisa ainda tem pra falar. E você que nos ouve e nos assiste, siga o Divino no Instagram, @DivinoJundiaí, no YouTube, onde a gente tem os nossos vídeos, tem o podcast que você pode assistir também, Colégio Divino Salvador, no Spotify, Papo Divino, e também, se você quiser saber um pouquinho mais do nosso colégio, divinojundiaí.com.br. Eu vejo vocês no próximo podcast do Papo Divino.